Bem, dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, iniciamos a segunda parte que é dedicada ao estudo da obra Paulo e Estevão e, particularmente, estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 9 da obra Paulo e Estevão, capítulo 9, intitulado Abigail Cristã. E vale a pena uma breve recordação dos acontecimentos quando nós vimos que no capítulo anterior o nosso querido Estevão, que era o próprio Gesiel, o irmão da própria Abigail, havia dado os seus últimos suspiros nos braços da Abigail, e a Abigail cantando a prece dos aflitos para o nosso querido Estevão. Mesmo assim, o Estevão, embora estivesse do lado de Saulo, e todos nos recordamos que Saulo havia sido o perseguidor cruel, o perseguidor tenaz, cuja perseguição culminou com o julgamento e a condenação do nosso Estevão. E, para surpresa dele, ele veio a tomar conhecimento no dia do seu sacrifício que Estevão não era nada mais, nada menos que o próprio irmão querido de Abigail, o próprio Gesiel. E após esses acontecimentos, todos nos recordamos que, devido ao orgulho do nosso querido Saulo, ele rompeu com a noiva ali mesmo, com o cadáver ainda quente do Estevão, rompeu o relacionamento com ela e ainda exigiu que ela não revelasse esse acontecimento a ninguém. E ela assim procedeu. Mas infelizmente a tuberculose manifestou-se de maneira impiedosa, de maneira intensa em seu frágil organismo, e ela foi levada para a casa dos pais adotivos, Zacarias e Ruth, e lá ela ficou vários dias entre a vida e a morte. Aos poucos ela se recuperou, e aí ela também tomou conhecimento que havia um senhor chamado Ananias que fazia pregações sobre o Evangelho de Jesus na casa dos colonos, que eram os auxiliares lá da família de Zacarias e Ruth. E lá ela teve contato com os ensinamentos do Mestre, teve contato com as anotações do Evangelho, e lá ela se inspirou, lá ela obteve bom ânimo, lá ela teve uma compreensão superior da vida e encarou a moléstia de maneira superior, de maneira corajosa, mas com resignação, reconhecendo que o seu estágio na Terra, naquele período, estava chegando ao fim. E é nesse contexto que nós ouviremos os comentários dos amigos que iniciaremos pela nossa querida Adriana. Adriana, por favor, querida, fique à vontade. Bem, amigos, nessa passagem do livro, Paulo e Estevão, todas as partes são bem emocionantes, nessa parte da história, e o Emmanuel realmente descreve de uma forma que, se a gente fechar os nossos olhos, nós
conseguimos até nos enxergar ali, vendo a cena. E no trecho que eu separei aqui, o Emmanuel descreve o diálogo entre Paulo e Abigail quando eles se encontram, e quando ele fala para ela, né, que ele abdicou de todo o orgulho e de toda a vaidade de homem público para ir até lá perguntar se ela havia o perdoado e se não tinha esquecido ele. E nesse momento você vê que ele realmente se dobra, né, para esse amor maior do que ele, porque venceu o orgulho, venceu a vaidade, ainda está lá, mas ele venceu, porque ele foi até lá para perguntar se ela perdoa ele e se ela não havia esquecido. Então é extremamente importante a gente saber que realmente o amor é o maior dos sentimentos. E a resposta dela para ele é impressionante, né? Porque ela fala: por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. É realmente muito profundo, porque imagina um sol ardente no deserto, que raramente tem chuva, mas que em nenhum momento, apesar da chuva não estar lá diariamente, não ser uma coisa muito rara, o deserto não poderá esquecer a chuva benéfica, ou seja, o sentimento sempre vai estar ali, a gratidão sempre vai estar ali, o amor sempre vai estar presente. E aí ela continua, né? Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar a si mesmo? Ela não imputava a ele culpa, não colocava nele o peso e o fardo de ter feito, contribuído, estimulado tudo aquilo que ela presenciou na morte do irmão, mas ao contrário, ela deixa ali, assim como nós falamos na primeira parte do programa, as portas abertas para a reconciliação, para o perdão. Quem somos nós para perdoar alguém? Se nós temos tantas imperfeições dentro de nós, ela ainda parece que aqui ela até dá a impressão de que ela está falando: olha, a culpa foi minha, não foi sua. Então é incrível realmente como ela lida com esse perdão, né? Realmente com amor também no seu maior estágio. E aí ela responde: pertencemos um ao outro para a eternidade. E bastou o timbre da voz dela, caricioso, amado, para comover as entranhas, nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente do Paulo. A humildade e o tom de ternura penetravam o coração, reconquistando o discernimento para o caminho correto. Então olha lá, mais uma vez, o ensinamento da primeira parte do programa. Bastou um tom de voz, humildade, o amor sincero para reconquistar o caminho correto. E aí ele fala: por que você me diz que você era o coração do meu cérebro? Eu voltei para te levar comigo. Teremos um lar e serás nele rainha. E aí ela, já percebendo que já não teria forças, não ia continuar ali por muito mais tempo, ela fala que desconfio que os lares da terra não foram feitos para nós, mas que os laços entre eles eram eternos. Então fica aqui o ensinamento de amor que ultrapassa uma existência só. É um amor de almas que realmente vão estar juntas sempre.
Olá pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade das reflexões a respeito da nossa obra Paulo Estevão, iniciando aí pelos parágrafos que descrevem o diálogo de Abigail e Saulo após 8 meses da morte do Estevão, né, do Gesiel. E a gente percebe, né, nesse diálogo que em relação a crescimento moral, a crescimento espiritual, que em relação à evolução do ser, né, a Abigail se encontra muito distante, né, em relação ao Saulo nessa situação. A profundidade do conhecimento e a abertura e expansão que Abigail demonstra é enorme, né? Saulo ainda muito apegado aos instintos básicos e primitivos do ser, né? Nós podemos fazer uma comparação entre nós e aquilo que vemos da personalidade de Saulo e da personalidade de Abigail, para imaginarmos ainda onde estamos, né? Em que ponto da nossa evolução nos encontramos. Nesse ponto do começo do parágrafo, né, Saulo ele se sente feliz, né, porque ele está dizendo: veja, Abigail, eu abri mão do meu orgulho, eu abri mão da minha vaidade de homem público, né, para vir até aqui perguntar se você me perdoou, né, se não me esqueceu, né. E aí nós conseguimos ver essa diferença brutal que existe entre os dois, porque a Abigail, ela fala assim, em momento nenhum ela retruca ou ela demonstra algum ódio, algum rancor por aquilo que o Saulo havia feito pelo irmão dela, né? Mas muito pelo contrário, né? Ela responde, né? Que a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida, né? Ou seja, a presença e o aparecimento de Saulo na vida dela, ela já consegue enxergar, né, nele um irmão que traz para ela consegue ver o lado bom do Saulo, né? Ela não vê só o lado ruim, só o lado que ainda precisa ser construído. Ela consegue ver já o lado bom. E cita, né, por isso, dizendo que ele costumava dizer que ela era o coração do cérebro dele, né? Mostrando que Saulo, ele era uma pessoa muito mais racional, ele era uma pessoa muito mais da parte de cérebro, ele tinha aquele rigor da lei de Moisés e aquela euforia de defender com unhas e dentes, né? E a Abigail já não, né? Ela era um ser com uma abertura maior, que sabia que o bem é o bem, que a bondade é bondade. Os sentimentos delas eram sentimentos mais nobres, que vinham do coração e que faziam dela esse ser, né? Sem filtros, sem máscaras, né? E que não ficava presa pelas questões negativas, né? E ele, nesse caso, né, quando ela fala assim, você costumava dizer que eu era o coração do seu cérebro, ele fala assim, por que costumava dizer? Ainda né? Ele quer reativar essa chama, quer colocar os planos dele adiante de novo, né? Planos de formar uma família, de ter ela como uma esposa, de ter ela como mãe dos filhos dele, ou seja, de realizar todos aqueles desejos da sua juventude, né? E então isso a gente pode ver, né, que apesar de ser uma coisa digna, que todos nós queremos realmente pensar no nosso benefício próprio, pensar no nosso ser, na nossa individualidade, muitas vezes, e na maioria das vezes, temos que lembrar que estamos inseridos numa obra muito maior, né, do nosso Criador, de Deus Pai, e que
muitas vezes as nossas vidas elas não caminham exatamente para a direção que nós desejamos, mas sim para resgatar os nossos débitos e os nossos equívocos no passado, e muitas vezes para uma obra de criação e de melhoria de nós mesmos, para nos levarmos à criação também de um mundo melhor e de uma sociedade mais justa. Nesse caso a gente vê aí o que eu salientaria nesses parágrafos é a diferença, né? Mas que nós vamos ver lá no futuro, depois, que Saulo ele vai conseguir chegar lá também, né? E Abigail sempre vai estar esperando, porque nós somos seres eternos e espirituais, né? Então, essa parte aí que eu consegui perceber nesses parágrafos. Obrigado aí a todos. Boa tarde a todos. Nós vamos comentar um trecho da obra Paulo Estevão, que está localizada no entendimento de Saulo e Abigail, quando ele retorna à casa de Zacarias e Ruth e encontra a noiva muito debilitada. E ela fala para Saulo que os ensinamentos de Jesus tinham auxiliado a própria Abigail a ter uma visão diferente, a reconhecer em Jesus o Messias prometido, e que este Messias era cheio de consolações e de vida, e que o seu Evangelho, com base no perdão e no amor, era um verdadeiro tesouro divino a todos os sofredores e deserdados do mundo. Saulo de Tarso fica muito irritado, porque ele acha que o Messias o persegue, e ele argumenta com Abigail dizendo que o povo de Israel não era só constituído de sofredores e deserdados, então aquele Jesus não atendia aos outros. E ela explica com muita lucidez que todos nós somos convidados para o exercício do amor no nosso processo de crescimento, atendendo e servindo ao nosso próximo. E que muitas vezes os defeitos morais, como o egoísmo, o orgulho, os ciúmes, eles nos impedem de realizar a nossa chamada evolução com o testemunho do amor ao próximo. E que nessa condição o Mestre Jesus estava sempre com o seu Evangelho nos oferecendo a oportunidade de crescimento e de bastante oportunidades de demonstração de ações e atitudes em benefício do nosso próximo. E Saulo fica perplexo com a lucidez, a justeza de colocação, a qualidade de clareza com que Abigail expõe, mesmo estando num estado de bastante debilidade física. Tanto que, após a sua explicação, Abigail é acometida de uma crise muito forte e fica longos minutos se recuperando numa atitude de muita dificuldade física, mas de serenidade espiritual. Saulo, que em verdade a ama profundamente, ele fica enternecido, ele se comove intensamente. Ele tinha um temperamento arrebatado ou arrebatador. E ele, nesse momento, ele decide estabelecer uma trégua com a sua noiva. Ele diz coisas bastante sinceras do fundo do seu coração. Ele diz: Abigail, não falemos mais de ideias religiosas, perdoa-me. Recordemos o nosso porvir de flores, esqueçamos tudo para consolidar
as melhores esperanças. Ele, nesse momento, ele estava sendo absolutamente sincero, porque o seu coração admirava e amava profundamente Abigail, que agora demonstrava uma fragilidade física muito grande, mas uma lucidez espiritual impressionante. Ele continua: você precisa repousar. Ele usa uma inflexão muito carinhosa. Não se preocupe por minha causa. Dar-te-ei das minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. Então nós entendemos com isso que verdadeiramente Saulo amava Abigail e desejava dar-lhe da sua vitalidade, se isso fosse possível. Mas ele deseja estabelecer, ele custa a crer que ela está num momento de final da sua reencarnação. Ela está muito debilitada. E ele ainda fala para ela: voltarei a ver-te todas as noites que eu possa me afastar de Jerusalém. E logo que puderes, voltaremos a ver o luar lá no jardim, para que a natureza abençoe os nossos sonhos sob as vistas de Deus. Vejamos que ele realmente era uma pessoa que, apesar da sua dureza, da sua colocação inflexível, ele era apaixonado por Abigail. E ela finalmente responde: sim, Saulo, Jesus nos concederá o melhor. Veja, ela se refere a Jesus insistentemente. De qualquer modo, no entanto, ela continua: estarás no meu coração, referindo-se a Saulo, sempre, sempre. Este foi o final do diálogo entre os dois neste momento difícil de Abigail. Boa tarde a todos. Nós vamos comentar um trecho da obra Paulo Estevão, no momento em que Saulo retorna à casa de Zacarias e Ruth em busca de Abigail, depois de um longo período ausente, sem notícias, e ele encontra Abigail já bastante debilitada, muito magra, de aparência pouco saudável. Ela já tinha perdido o viço da cor e, embora mantivesse nas explicações de Emmanuel, mantivesse o seu olhar muito lúcido e sereno, muito calmo, denotando assim uma alma de elevada conquista moral e espiritual. Bom, Saulo diz que retorna para levá-la, para que eles possam formar o lar que tinham sonhado tanto, a família, mas ele a encontra numa condição muito debilitada fisicamente e ela lhe explica que ela não tem mais condições físicas de construir esse lar material. Então ela usa uma expressão muito interessante, muito dolorida, dizendo que os lares da terra não haviam sido feitos para eles. Então, embora ela quisesse manter-se reconhecendo uma alma prometida a Saulo, que eles eram realmente muito comprometidos um com o outro, ela mostra que não tem mais condições de construir um lar e uma família material. Agora, a visão de Saulo ainda é muito materialista. Ele ainda não consegue estender o seu olhar para o campo espiritual. E quando Ruth lhe explica que a sua ausência de longos meses tinha causado muita tristeza, muita dor, que ela não quis dividir com Ruth e Zacarias para não sobrecarregá-los, mas que tinha encontrado em Ananias, um velhinho que por ali passava, as informações sobre Jesus. Ela aprendeu as histórias que Ananias contava e ficou com as anotações de Levi, tendo aprendido e se enriquecido
com aquela nova visão que o Cristo vinha propor na chamada Boa Nova. Saulo, então, fica muito bravo, muito alterado, porque, primeiro, que ele não conseguia entender como que aquela pessoa que ele perseguia, aquele carpinteiro que tinha sido pregado na cruz dos malfeitores, como que ele tinha condição de adquirir, conquistar um lugar tão especial no coração de Abigail. Então a sua própria dúvida já era uma resposta, porque Abigail é espírito elevado, cheia de virtudes morais e espirituais, ela identifica na proposta de Jesus a Boa Nova. E a sua essência espiritual meio que reconhece aquele convite de Jesus que nos falava, naquela época e até hoje, a respeito do amor. Então, um espírito elevado como Abigail não podia passar sem profunda identificação com a proposta de Jesus. E Saulo fica muito bravo, fica com ciúmes do mestre, ciúmes pelo lugar que ele ocupava no coração de Abigail. Vejamos aí a limitação da infantilidade, da imaturidade espiritual de Saulo de Tarso, um espírito cheio de qualidades e virtudes, mas que ainda fraquejava exatamente no ponto da sua vaidade e do seu orgulho. Quando Abigail termina o seu relato, muito sensato, muito despido de acusação, de mágoa, ela tem uma crise de tosse, e Saulo começa a perceber que realmente ele tinha feito alguma coisa muito errada com Abigail, abandonando-a por esses meses todos, sem dar nenhuma notícia, esperança, orientação para ela. Então ele mesmo começa a se questionar: como eu pude ser tão duro? Como eu pude abandonar uma criatura amada e com quem ele possuía o vínculo da fidelidade? Ele se questiona profundamente e se sente muito mal com isso. Ele reconhece que o seu coração tinha sido muito duro diante de deveres tão sagrados que ele tomara com Abigail. Nesse momento em que ele identifica o erro, ele não assume a responsabilidade sob aquele período longo. Ele passa então, como nós todos fazemos, diante da necessidade de reconhecer que erramos, nós espelhamos a responsabilidade para alguém, que não nós, tirando das nossas costas a necessidade de reparação. E aí Saulo acusa internamente o Cristo, promete perseguir ainda mais duramente os seus seguidores e entende equivocadamente que o Cristo é o causador de todos os males que o acometem, mostrando um despreparo e uma dificuldade de enfrentamento. Ele tem dificuldade em reconhecer que ele pode continuar o compromisso espiritual com Abigail na formação de uma família que agora tem apelos de formação desta família no plano espiritual, já que Abigail está mostrando que está nos últimos momentos da sua reencarnação. Mas Saulo ainda tem muita dificuldade em enxergar o aspecto espiritual da vida. Então ele acha que se ele não pode juntar-se a Abigail nesta vida, ele vai ter profundas dificuldades e começa a entrar em desequilíbrio. É nesta condição que encerramos a nossa participação. Marcelo, na conversa de Saulo e Abigail,
Estando ela já enferma, acamada, onde Saulo, lutando contra o seu orgulho e vaidade, como nós vimos na semana passada, vai até a estrada de Jope para visitar Abigail, depois de 8 meses de separação que ele infligiu, exigiu dela, né? Na tentativa de reaver o coração da amada. Abigail deixa claro nunca tê-lo esquecido, e que os sentimentos dela para com ele não acabaram, mas a realidade de sua saúde a impedia de assumir compromissos nesse campo afetivo. Tanto que Abigail afirma ao Saulo: este leito é de meditação e de morte, mas nós cremos em Deus e sabemos que esse fim é apenas corporal. Nossa alma não morrerá. Amar-nos-emos eternamente. Saulo fica aflito com essa resposta de Abigail e a questiona quanto ao que o crucificado deu a ela, a não ser tristeza e desolação, pois ele conhece Abigail há muito tempo e nunca a viu tão melancólica e desalentada. E aí Abigail mostra a Saulo quem é e como é Jesus, e aqui eu peço permissão para ler esse parágrafo. Enganas-te, Saulo. Não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade de minha aventura terrena. Jesus não foi um mestre vulgar de sortilégios. Foi o Messias dispensador de consolação e vida. Sua influência renovou-me as forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. Seu evangelho de perdão e amor é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Mas Saulo, ao ouvir isso, o cumpridor que era da lei mosaica, não compreende essa entrega de Abigail a Jesus, que só ocorre a quem realmente, melhor, verdadeiramente o conhece e permita que viva em si, que age em si. Então Saulo a questiona novamente, afirmando que Jesus veio só para os doentes e infortunados. E quanto então aos valorosos homens que compõem as tribos de Israel, os que compõem as famílias de tradições respeitáveis, estes não seriam influenciados pelo Salvador? E Abigail então, com todo carinho, pois não há como desenhar essa conversa da parte dela que não seja com todo carinho e amor para com o Saulo, né? Ela responde: Cristo cumpriu as Escrituras ao nos mostrar que a vida é um conjunto de nobres preocupações da alma, para alcançarmos a Deus pelos caminhos retos. O Pai é desvelado em benefício aos seus filhos. Não podemos concebê-lo como juiz ocioso e isolado. Os homens valorosos que compõem as famílias das tribos de Israel deviam, frente às enfermidades e sofrimentos, como filhos laboriosos de Deus, se dedicarem à felicidade de seus irmãos, e que possamos vencer os inimigos que permitimos se instalar em nosso coração. E aí Abigail enumera tais inimigos. Primeiro, não poderia ser outro, ela coloca o egoísmo, ataca a saúde, aqui palavras minhas. Ela pois ataca a saúde no geral, né? Totalmente. O segundo, o ciúme, prejudica o mandato divino. O terceiro, poucos se recordam da proteção divina nos dias alegres e da fartura, e raros que trabalham sem um aguilhão. Então o terceiro e o quarto é a ingratidão, né? Aqueles que não se alegram, né? Não se recordam de agradecer os dias de fartura, de alegria. E o comodismo, que quantos de nós trabalham só porque somos forçados? Sim, somos forçados. Somos verdadeiros escravos do salário. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Se eu não receber, eu não pago minhas contas. Aí eu sou processado, sou preso. Então aqui estão os outros dois. Comodismo e ingratidão, que formam os maiores vícios humanos da atualidade. Lembrando-se que ambos também são filhos do egoísmo.
Abigail encerra essa conversa dizendo que o Cristo é roteiro para todos, constituindo-se em consolo para os que choram e orientação para as almas criteriosas chamadas por Deus a contribuir nas santas preocupações do bem. Abigail termina essa parte da conversação, né? Na verdade, todos somos chamados por Deus a esse trabalho de fortalecimento de nossas almas através dos ensinos de Jesus. Vencer nossas limitações impostas a nós, por nós mesmos, ao darmos vazão ao nosso ego, é nossa maior tarefa evolutiva. Saulo ainda é Saulo, mas veremos nesta obra literária mediúnica a grande transformação desse ser Saulo, que é um perseguidor ensanguecido, em Paulo, que se tornará o servidor humilde e fiel a Jesus, o Cristo Messias. E então entenderemos a frase escrita aos Gálatas por ele, em 2:20, quando disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que um dia verdadeiramente possamos afirmar esta frase de Paulo de Tarso, com todas as letras e emoção. Abraços em todos. Agora, amigos, vamos falar da reflexão sobre o magnífico livro Paulo e Estevão. E essa reflexão é sobre um diálogo de Saulo com Abigail. Abigail praticamente em seu leito de morte, quando recebe a visita de Saulo, cerca de 8 meses após Saulo tê-la repudiado, ou 8 meses depois da morte de Estevão. Abigail então se encontrava doente, de cama, né? E Saulo vai vê-la, vai conversar com ela. E Abigail é um espírito evoluído demais, por demais, né? E aí a gente vê a força dessa energia, do que é isso que habita um corpo, desse espírito que habita um corpo. Abigail era praticamente uma adolescente, uma pós-adolescente naquela época. Até as mulheres casavam muito jovens, elas eram prometidas ao casamento, né? Então com 16, 17 anos já estavam casadas ou casando. Abigail era uma jovem assim, né? Mas dentro desse corpo jovem, deste corpo de adolescente, estava ali um espírito de alta envergadura, né? Um espírito que fala com o coração, né? E nesse diálogo ela diz ao Paulo que ela desejaria ter saúde, né? Para ser aquela esposa, né? que ele tanto desejava. Ela queria ser essa esposa, para dar a ele essa felicidade, né? Nesta existência, nessa existência dele. E ela fala com ternura. Ela jamais usa a palavra de rancor nesse trecho, né? Ela não usaria, evidente, nenhuma, e ela não usa, só usa o perdão, sem o rancor daqueles acontecimentos. Então ela não tinha o orgulho na fala, tinha apenas o amor, tinha a ternura para com o Saulo, né? Depois de todos aqueles acontecimentos de 8 meses atrás. Então, como ela, como um espírito evoluído que ela é, né? E ela já pressente, então, nessa conversa, que a existência dela na Terra já está se acabando, pois ela imagina o que ela foi determinada, designada a fazer, já estava sendo cumprido, né? É claro, cada minuto de conversa, cada minuto de relação entre espíritos encarnados aqui vale muito. Então é claro que ela não tinha cumprido ainda, havia ainda uma pequena lição a ser dada a Saulo, né? Então o que ela faz, né?
naquele coração endurecido de Paulo, né? É claro que ela foi um dos pilares ou um dos tijolos que construiu Paulo de Tarso, né? Que de Saulo, aquela construção do Paulo que ajudou muito na transformação de Paulo, né? Evidente que todos que conviveram com o Saulo nesta existência dele contribuíram e foram importantes para que houvesse essa transformação dentro dele, né? Então, Abigail já dá a Saulo a palavra de consolação, né? Pede para que ele tenha paciência, resignação aos desígnios de Deus, né? Ela fala, né, um pouco desta vida, né, essa vida que ela estava, essa vida corporal, e fala que essa vida é uma vida passageira, né? E também coloca para Saulo sobre o que é a vida espiritual, a vida eterna, onde nada perece. E ela diz a ele, deixa aquela mensagem de esperança, né? Que o amor deles, né? O que eles viveram aqui não se apagará, né? O amor entre eles prevalecerá para a eternidade. Olha que palavras de uma menina no leito de morte, né? Que lição, que ajuda ela dá a Saulo. Ainda está adormecido esse sentimento dentro dele, e Jesus vem para despertar daqui a pouco. Então olha que riqueza que Abigail, em poucas palavras, ainda rega aquele solo, né? Aquele solo fértil de Paulo, né? Fértil, porém árido ainda, né? Seco, mas bastava regar, cuidar, que dali iriam brotar grandes coisas, como vamos ver aí para frente. Um beijo a todos, essas são as minhas reflexões. Grande abraço, fiquem com Deus. Olá, Marcelo. Olá, amigos queridos. Eu queria comentar, né, uma passagem que é uma passagem do reencontro de Saulo de Tarso com a Abigail, onde ela explica para ele o que ela passou depois que se viu recusada por ele, depois que ele julgou que o relacionamento dos dois não deveria prosseguir por ela ser irmã de Estevão, pelo julgamento que a família dele ia fazer dele, pelo julgamento que os colegas do Sinédrio fariam dele, pela ameaça que isso traria pela sua posição e pela dificuldade que ele passaria a ter para sustentar-se no posto, devido ao seu orgulho ferido, né? E espírito vaidoso. Então, depois de 8 meses, ele se encontra com ela e ela já não é mais a mesma pessoa. Ela então agora é cristã porque experimentou sofrimentos inabordáveis, né? Da imolação, do testemunho, né? Da imolação do próprio irmão amado, irmão exemplo, irmão pai, e depois o abandono, né? Do futuro, não, do prometido,
né, do seu prometido, do seu amado, do seu noivo. Inesperado. Então, o choque dessa separação, o choque da morte do irmão, abalou-a emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, de uma forma tão grande que causou consequências no seu corpo físico. Então ela se viu invadida, né, por um desequilíbrio somático, um desequilíbrio orgânico muito grande, provavelmente irreversível. E nessa conversa que ela tem com Paulo agora, ela descreve toda essa dor que ela viveu, né? Toda essa dificuldade emocional, todo esse retraimento, todo esse retrabalho que ela teve com ela mesma para esquecer, ou se não para esquecer, para saber sobrelevar, para saber suportar, para saber absorver e superar. E ela narra essa dificuldade para ele. Mas o que me chama a atenção aqui é que de lá do fundo do poço onde ela estava, ela conheceu a história do Cristo, né, através de um velhinho que passava por lá que se chamava Ananias. E foi justamente conhecendo a história do Cristo, que ela o chama de Filho de Deus vivo, né, que ela quer dizer que é um Deus presente, que é um Deus participante, né, que é um Deus atuante, que é um Deus provedor. Ela devorou o Evangelho de Cristo, o Evangelho de redenção, para que um se redima, e ela edificou-se nos exemplos do Cristo. Ou seja, ela estava desestruturada, combalida, abalada, decaída, e ela se edificou. Ela se reconstruiu num novo alicerce, numa nova base, um novo fundamento. E aí, quando ela se reedifica, ela se reconstrói numa nova base, num novo fundamento, então mais equilibrada, mais segura. Ela viu, ela ampliou sua visão, ela ampliou sua compreensão, ela compreendeu melhor a si mesma, a sua própria situação, e compreendeu melhor a Saulo, na situação dele, por que que ele é assim, não, por que que ele agiu assim, e por que que o relacionamento dos dois acabou assim. E aí eu volto para o primeiro parágrafo, onde ela fala assim, que o Saulo então também percebeu isso. Ele nunca tinha observado tamanha largueza de raciocínio nela. Ele nunca tinha observado tanta lucidez, tanta luz no raciocínio dela. E mais que isso, além da luz no raciocínio dela que o Evangelho trouxe, ele estava observando agora que essa lucidez estava amparada num tom de ternura tranquila. Então, olha o poder do Evangelho capaz de te tirar do desespero para a esperança. O sofrimento é o mesmo, mas um é com desespero e o outro é com esperança.
Mas todo mundo tem acesso ao Evangelho. E por que todo mundo não tem a transformação que Abigail teve? Por que não? Porque ela viu o Evangelho como luz sagrada. Ela viu o Evangelho realmente como uma nova revelação. E ela passou a incorporar o Evangelho na vida dela. Porque ela falou aqui que ela edificou-se no exemplo do Evangelho. Então ela não só bebeu das palavras, né? Ela se reconstruiu nas fibras do Evangelho. Nossa, isso é muito diferente. Eu pautar a minha vida de agora em diante de acordo com a vida do Cristo. É muito diferente, né? Então, esse foi um convite para mim. Esse foi um convite para mim. Mais um, né? Dentre já as dezenas que tenho colhido desse livro maravilhoso. Queria compartilhar com vocês desse desejo, dessa vontade de aprender com Abigail em reconstruir a minha base, meu edifício, né? Na ferragem, na estrutura do Evangelho. Muito obrigado, um abraço a todos. Dessa maneira, encerramos o nosso encontro, o nosso estudo de hoje e desejamos que esse estudo, que essas reflexões contribuam de maneira produtiva para a autoiluminação de todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão em qualquer tempo. Um grande abraço, e como se trata do último programa do ano que nunca terminará, 2020, a exemplo de 1968, né? Como dizem alguns estudiosos, 1968, o ano que não terminou. Mas 2020 tem características semelhantes, mas também tem características de desenvolvimento de fé, de coragem, desenvolvimento de resignação, desenvolvimento de aprendizado, de voltarmos os nossos olhos para nos espiritualizarmos mais, para finalmente darmos prioridade às coisas espirituais sobre as coisas materiais. Então, como se trata do último programa do ano, nós desejamos aos estimados ouvintes feliz ano todo. Feliz ano todo. Até a próxima e ótimo 21 para todos.